A pergunta que fica é: você, podemos sonhar? Que isso, Thiagão? Você é muito Lloyd Augusto, muito 22, família, não é possível. Olha isso aqui, eu até comentei já com vocês. Crystal Palace, 119 anos sem conquistar um título. Adivinha? Conquistou. Newcastle, 70 anos. Conquistou. Bolonha, da Itália, 51 anos. Conquistou. Tottenham, 17 anos. A matéria ainda complementa aqui, né, que um time lá da Holanda, Go Eagles, alguma coisa assim, campeão após 93 anos, ganhou a taça da Holanda. E o Harry Kane, após 14 anos de carreira, conquistou seu primeiro título. Será, família? Podemos sonhar? Vamos seguir a nossa resenha, porque tem muita coisa pra gente falar. Quero falar um pouco mais sobre Lloyd Augusto. A gente tem aqui uma informação do Pedrosa, bastidores também do trabalho do Diniz com o elenco, com o grupo, né? O Thiago Carvalho, jornalista da Band aqui do Rio de Janeiro, falou que a galera, tá pegada, tá correndo, é 4 horas de treino, 2 horas e meia, 3 horas, vamos trabalhar. É isso, interessante. Projetar, claro, aqui o confronto contra o Fluminense. Hoje foi dia de trabalhar e de trabalhar muito. Família, quero trazer aqui uma resenha muito boa de hoje da Rádio Transamérica, aqui do Rio de Janeiro. Tava até lá, eu esqueci o nome dele, cara, é Vitor alguma coisa, ele participa também de alguns jogos da Vasco TV, debatendo lá, poxa, quem pode substituir o Felipe Coutinho para essa partida contra o Fluminense, mas ele joga uma bomba. E eu quero saber se você concorda, eu vou reagir aqui com vocês. Coutinho e Verratti, não dá mais, segundo ele. Não dá porque não tem caixa. Você concorda com isso? Payet também, né? O Souza revelou no BarbaCast, né? Que ele gostaria muito de trabalhar com o Fernando Diniz. Não sei se vai estar apto a jogar contra o Fluminense. E família vascaína. GB também. Tem uma resenha aqui sobre o GB, interessante. E detalhes. Vene Casagrande, agora há pouco, trouxe detalhes desse contrato, dessa cláusula de renovação que o Vasco tem com o Léo Jardim. E no final, ele deixa a opinião dele. Sinceramente, eu acho que você não vai gostar. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar com essa informação do Lucas Pedrosa. Tá aí, ó. Fernando Diniz e o presidente Pedrinho conversaram com Lloyd Augusto após a partida contra o Operário e decidiram não punir o atacante. O angolano havia chorado muito no vestiário após o jogo e reconheceu o erro cometido em campo. Poxa, eu vi uma galera, cara, comentar, né, no sentido dele nunca mais pode vestir a camisa, pode jogar, não sei o quê, não desrespeitou. Eu sinceramente eu não vi dessa forma, até porque teve muita personalidade, foi lá e marcou o gol, né? O gol da classificação, podemos dizer assim, graças a ele e ao Léo Jardim, a defesa final ali, né, claro. Então teve personalidade, teve cabeça fria, bateu bem o pênalti, forte no canto, coisa que o João Vitor não conseguiu fazer, o PH também errou, e assim, a minha maneira de ver, isso aqui é um desrespeito, isso não pode acontecer, de forma nenhuma, isso tem que ser resolvido internamente. Só que, cara, isso é uma atitude do jogador que tá ali, a flor da pele, né, momento de pressão, o treinador, né, cobrando, e ali, vem cá, ele não entendeu, né, achou que era um esporro, e o Diniz queria, né, orientar, então cabeça quente, tá focado no jogo, o cara é ser humano, mano. Eu parei de jogar bola por causa disso. Depois que eu falei, agora que eu sou pai de família, parei de jogar bola, porque bola é maravilhoso, mas vai tomar, vai pra isso, vai pra aquilo, não sabe, parei de jogar bola. Ainda mais nesse nível ali de pressão e tudo mais, errou. Mas o que me incomoda mais em relação ao Lloyd, e aí que realmente o Diniz tem que, né, ajudar ele nesse sentido, é a tomada de decisão, é entender, sabe? A cocota, tentar dar um ovinho, não, pô, eu sei que é o estilo de jogo dele, é o futebol alegre, mas aqui não, irmão. Aqui você tem que saber o momento pra isso, sabe? Então é isso que me incomoda. Mas, como vários, né, atletas aí, ex-atletas comentaram, eu vi, ó, eu trouxe aqui o Souza, Felipe Melo, o próprio Edmundo, né, que critica bastante, comentou na live dele, falando, eu acho que ele pode até ajudar, eu também acho, mas tem que melhorar aí esse comportamento, principalmente a tomada de decisão dentro de campo, porque nessa questão aqui me parece que logo ele se arrependeu, chorou e tudo mais, pediu desculpas aí pro Diniz, família vascaína. E pode ser um jogador, né, que o Fernando Diniz
né? Pode começar com ele ali pelo lado esquerdo, trazendo o Nuno para jogar na do Coutinho. Seguindo aqui, para a gente comentar um pouco sobre os bastidores, né, dos trabalhos aí, né, do dia a dia do Fernando Diniz, tá aqui, ó, tá na tela para vocês, ó. Bastidores. Jogadores estão sentindo bastante os primeiros dias de treinos aplicados por Fernando Diniz. A atividade costuma ser bem mais intensa que as anteriores e com mais horas trabalhadas. Os atletas avaliam o treinador como bom de conversa, além de atencioso, sempre conversando com todos individualmente durante os treinos. Observação, fama do treinador é que aplica atividade de até 4 horas de duração em trabalhos anteriores. Tá aí, família vascaína. Então é um Vasco que está trabalhando mais, né, buscando essa... com certeza, né, posicionamento, uma questão que a gente está vendo já, na minha opinião. Vasco, em nenhum momento, por exemplo, com o Felipe ou com o Fábio Carille, conseguiu pressionar uma saída de bola. E com o Diniz, a gente já está vendo isso, né? Time compactado, pressionando, roubando a bola lá. Foi assim em vários momentos no jogo contra o Operário, foi assim contra o Fortaleza. E isso é muito trabalho. E eu tenho certeza que isso é muito no dia a dia ali, você conseguir organizar tudo isso, né? O movimento do Verratti, do Coutinho, precisa que o Tietchan tá atento, o Hugo Moura tá atento, o Nuno fechar, sabe? Ryan. E isso, claro, que demanda tempo e muito trabalho. Eu só espero, né, que o Diniz possa ter aprendido ao longo da sua carreira, porque, como o Thiago Leifert falou, eu até coloquei esse corte aqui, ao longo dessa relação Diniz e jogadores, a coisa vai azedando. Mas tá bom, né? Tá no início, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Eu tava até vendo um comentário do Felipe Diniz, apresentador da Sport TV, e ele falou, ele teve essa percepção de que no Cruzeiro a galera não comprou o discurso do Diniz. E já no Vasco, em poucos jogos, comprou. Então isso é um ponto positivo, né, visando aí a nossa temporada, porque a gente, né, precisava melhorar bastante, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, quero destacar com vocês algumas imagens divulgadas pelo Vasco hoje. Tá aí o menino Ryan, que tá crescendo demais com o Fernando Diniz. Espero que ele possa continuar nessa pegada, né? Marcar contra o Fluminense aí, porque tá bem demais o Ryan. Eu separei aqui também essa, do Alegria, cara. Pô, já foi até, pô, Alegria é teu primo, Alegria é da tua família. E eu sempre falava que não é isso, família, porque eu acho que não tem esse jogador de velocidade. Eu pedi a ele como titular, uma oportunidade pra ele, antes da chegada do Lloyd, do Nuno, né, do Garré. Naquele período ali a galera brincava assim comigo. Mas tá aqui, ó, tá trabalhando entre os profissionais. Tem aí também o Garré, que eu entendo que pode disputar essa posição aí no lugar do Coutinho. E tá aí, né, o professor Diniz, que, olha, deve estar muito motivado para encarar o Fluminense no sabadão. Inclusive, já estou preparando aqui um vídeo, né, para amanhã de manhã, porque olha aquela declaração do Fernando Diniz, dizendo ali nos bastidores, né, após a classificação, que sábado é decisão, é final. Pegou, hein? Acertou a galera de lá, família vascaína. Agora eu quero saber muito a sua opinião em relação a esse debate aqui da Rádio Transamérica sobre quem deve jogar no lugar de Felipe Coutinho. Mas tem essa bomba aí também, que o narrador que trabalha em alguns jogos lá na Vasco TV disse: Coutinho, Verratti, não tem encaixe. Se liga só. Payet. E o Payet, hein? E o Payet? Ele não vai ser titular no fim de semana. Também. O Diniz não cometeria tal loucura, voltando de lesão. Mas é uma informação ou sua opinião? É uma minha opinião, Palpite, não né? vai acontecer. É muito arriscado, é um jogo muito pegado, é uma intensidade muito alta para um jogador que hoje não sustenta 90, ainda mais partindo do início do jogo, onde as duas equipes estão com o tanque cheio. Mas vamos lá. Carta o Payet. Quem vai jogar ali na vaga do Coutinho? Nuno centraliza e Quem vai coloca pra outro esquerda? jogador. Lloyd? Pode botar o Watson, o Lloyd. Pode ser o Cocão. Mas o Cocão fecha muito o time, Ou pode né? colocar o Cocão. Ele O Cocão coloca tem o Cocão no lugar do Coutinho contra o Operário, certo? Tem o Paulinho também, né? Paulinho também, Paulinho é. pode jogar ali. Alex Paulinho, Teixeira. Não, Paulinho. para, ô Vitor. Mas o reserva do Não, Coutinho... cara. Essa foi boa. Alex Teixeira não, ó. Chega de Alex No Teixeira, final, gente. no final do jogo contra o Operário, o Diniz chama primeiro o Alex Teixeira, depois ele chama o Paulinho e no fim das contas não entra ninguém. E na minha opinião foi um erro grave do Diniz nesse jogo. Porque ele tinha duas alterações, ele poderia ter colocado batedores de pênalti, né? Pumba, Esforza. Faltava um minuto pro jogo acabar. Ele não colocou batedores de pênalti, a gente viu o João Vitor batendo pênalti, viu o Cocão batendo pênalti mal pra caramba. Eu achei que ele cometeu esse erro. Mas eu acho que pra vaga do Coutinho, hoje o Vasco não tem um jogador com essas características. Isso pode ser bom, tá? Porque o Coutinho tem as características, mas não tá tendo futebol. Não tá jogando bem, pelo contrário, tá Concordo. trabalhando. Fernando, Ele e o Verratti fala isso aqui não se direto. encaixam. Não sei se vocês concordam comigo. São características de jogo muito diferentes. O Coutinho pede um cara que faz o pivô, que dá um passe, que ataca o espaço, faz um facão. O Verratti é um definidor. É. Ele precisa que O a jogada Verratti é aquele seja... cara da área Isso, mesmo. ele precisa que a jogada seja construída pra ele. São características que não batem. Talvez esse seja o maior desafio do Fernando Diniz. Tem o Coutinho, entre aspas, facilita esse encaixe, mas falta a peça pra jogar na vaga do Coutinho, que eu realmente não sei quem vai jogar ali. O Flávio Vasco e Ramos. Palmeiras. Desculpa, Azevedo. Vasco e Palmeiras. O Felipe Maestro, melhor momento do Felipe no comando, ele começa o jogo com o Lloyd Augusto na esquerda, Ryan na direita e Nuno por dentro.
Ele pode reproduzir isso. Não acho que o Lloyd vai começar jogando por tudo que aconteceu, mas aí você pode deslocar o Ryan pra esquerda, ele já fez a esquerda em alguns momentos. Adson na direita, por exemplo. E o Garré, hein, cara? Por que o Garré não entra nessa rotação, né? Flávio Ramos tá aqui. Por que ninguém fala do Garré? É porque ele tá jogando, ele Mas tá fora da aí, rotação. olha só, nesse caso em específico, O Saulo Quintanilha, desculpa, Gabriel. Tanto que põe o Garré. É porque o Garré tá fora da rotação. Algum motivo tem, né, gente? eu tenho uma preocupação. Os jogos do Garré que a gente pôde assistir ele, todo mundo notou qualidade, né? É inegável que ele tem qualidade. Talvez a intensidade não acompanhe aquilo que o Vasco precisa. Agora deve ter melhorado, pô. Não pode jogar o Nuno por dentro, com o Garré e o Ryan. É uma opção. Eu Você, acho. se entra o Garré na vaga do Coutinho, e o Nuno, com o Nuno por dentro e o Garré mais aberto, você não vai mudar o fato de que vai ter só um jogador mais forte nesse momento, que é o Ryan. Eu acho que ele vai de Adson. Ele já deu alguns sinais na última partida. Ele coloca o Cocão pra fechar mais a casinha. Não sei se é o caso, se ele vai querer um meio-campo mais consistente. Eu não sei se ele vai buscar o Adson entrando e aí mantendo um time um pouco mais ofensivo. Ele precisa marcar o Arias, né? Ele conhece muito bem o Arias. Exatamente. Esse é um ponto muito importante na estratégia de jogo. Mas assim, eu não entendi esse sumiço do Garré, porque das 3 vitórias que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro, o Garré foi titular em 2. Você acha que ele tem, assim, um impacto grande nessas vitórias? Eu não consegui enxergar esse impacto. Não teve muito, não. Ele Participa dos 2 gols, né? Voltei. Família, comentando primeiro sobre o Payet, o Souza, né, participou, a gente já destacou aqui vários cortes, né, dessa participação do Souza lá no BarbaCast, e ele falou também sobre o Payet em relação ao Fernando Diniz, tá aqui, ó. O Payet falava: meu sonho era jogar dessa maneira aí, estilo de Fernando Diniz. Ele queria trabalhar com um cara assim. O Diniz era quase unanimidade no elenco. Tenho certeza que o Payet vai subir moralmente e ajudar muito o time agora com o Diniz. Né? Pouco tempo, né? Tá aí já encerrando o contrato. E assim, cara, é um ponto interessante aqui que o Souza fala em relação a essa questão aqui do Payet, porque a gente vê muita gente comentando: não tem o estilo, não tem o perfil, os jogadores, aí esse time é limitado, tal, o Diniz. Cara, eu discordo, já falei isso aqui, né, algumas vezes. Eu acho sim que esse time tem a cara do Diniz. Claro que tem jogadores que têm as suas limitações, essa saída de bola. Você pode ver que o Vasco tá assim, dando chutão, sai quando dá, ele até cobra ali os jogadores, mas assim, qualquer outro treinador teria dificuldade nesse Vasco, porque o Vasco não é um time físico, e a maioria hoje dos treinadores, cara, né, tem essa questão de fechar o espaço, correr, a transição, e o Vasco tem dificuldade nesse sentido. Então, se você analisar tudo isso, claro que vai ter pontos positivos, negativos. Então, analisando todo um contexto, eu acho sim que esse Vasco, cara, tem... na verdade, acho que o Fernando Diniz pode tirar mais desse Vasco do que qualquer outro treinador que estava livre no momento. Inclusive, até pegando agora o nosso próximo adversário, se você vê, né, o Diniz foi muito mal nessa reta final no Fluminense, né, a gente vai até reagir aqui amanhã, tantos jogos, só teve acho que 6 pontos, foi uma coisa realmente horrível. Mas o que o Mano Menezes faz lá no Fluminense após a saída? Foi colocar mais saúde, pô. Foi colocar mais saúde. Foi tirar aqueles jogadores mais pesados e botar mais saúde no time. Foi isso que aconteceu. Sabe? E aí fazer um time mais pragmático, né, mais fechado. E jogando dessa forma, o Vasco não tem essa condição. Ia ter muita dificuldade. Então esse estilo do Diniz é o que, na minha visão, pode tirar o melhor do elenco do Vasco. E que bom, né, o Souza comentando aqui que ele era unanimidade dentro do elenco. E vale esse ponto que eu destaquei aqui, né, galera, que o Felipe Diniz falou lá na Sport TV. Parece que os jogadores do Vasco já compraram ali as ideias do Fernando Diniz, família vascaína. Mas, né, o Payet vai ter pouco tempo em relação a isso com o Diniz e ajudar, já está aí perto, né, para encerrar o contrato dele, e o Vasco não vai renovar, né, o que falam. E aí, família vascaína, um outro ponto, né, que foi destacado ali pelo Vitor, que é narrador lá da Vasco TV, ele comenta sobre essa condição do Coutinho e do Verratti, que eu já falei aqui e eu concordo plenamente. Não tem encaixe. O Coutinho é um jogador que tem uma dificuldade física, ele não arranca mais, ele é aquele cara, né, para pensar o jogo, para pifar, para achar, para tabelar, e a gente sabe que o Verratti tem muita dificuldade nesse sentido, para fazer um facão e ele achar. Verratti é um cara definidor, concordo plenamente. Então fica realmente difícil de associar Coutinho e Verratti. Você pode ver, tem tantos jogos e dificilmente acontece alguma coisa com os dois. Dificilmente. Você pode até lembrar de um fato, de uma jogada ou outra, mas não é constante, sabe? Deveria ser, né? O meio armador e seu centroavante é porque não tem encaixe, concordo plenamente. E aí eu tava vendo aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos, ó. GB desperta a atenção de Fernando Diniz e deve receber oportunidades. Está muito bem, né, na base, no Sub-20. Inclusive, eu vi esse corte, né, do Flávio Dias falando que teve um problema, né, até pessoal, porque ele achou que ia acertar com o Fenerbahçe e ia dar uma boa valorizada aí no bolso, né, no papel colorido. Infelizmente, para ele, que estava muito animado de ir para a Turquia, acabou não acontecendo, não passou nos exames, né? Foi detectado lá uma lesão, mas está voando baixo. E aí, não estou falando aqui que vai barrar, que é isso, que é melhor que o Verratti, de forma nenhuma. Mas ele tem um encaixe melhor com o Felipe Coutinho.
aqui é o exemplo, né, que a gente pode dar, que é esse jogador que sabe sair da área, tem qualidade técnica, tem uma tabela ali, pá, sabe jogar, sabe abrir o jogo. Não, o Verratti é realmente esse jogador líder, guerreiro e definidor. Concordo plenamente que não tem esse encaixe aí em relação ao Felipe Coutinho, família. E aí, o que a gente pode falar sobre tudo que eles comentaram aí do substituto do Coutinho? É isso, cara. Tem essas possibilidades aí que eu já levantei aqui algumas vezes com vocês, né? Pode colocar o Paulinho ou o Matheus Carvalho e adiantar o Tietchan. Pode pegar o Nuno, trazer o Nuno pro meio, que jogou muito bem contra o Palmeiras, e colocar o Lodge. Como ele disse aí, né? Pode trazer o Ryan pra esquerda e colocar o Adson aqui, que eu acho que não vai acontecer, porque o Adson ainda não tá bem condicionado para iniciar um jogo, para ajudar taticamente. Eu não gosto dessa possibilidade. Se tivesse 100%, aí sim, aí eu acho que seria realmente uma boa escolha, porque o Adson é bom jogador, mas dá pra ver quando o Adson entra ali no decorrer dos jogos que ainda não tá legal pra iniciar uma partida. Foi o que eu comentei com vocês. Eu gostaria de ver o Garré. Gostaria de ver o Garré, porque entendo que uma boa partida do Garré é mais uma opção que o Vasco ganha pra sequência do ano. E o jogador precisa jogar, precisa ter confiança, né? Pra gente realmente passando aí pra próxima fase, no caso, playoffs da Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, você precisa ter opções. Então, o Garré jogando contra o Fluminense, jogando bem, você ganha ali mais uma opção que o Diniz, né, possa futuramente confiar. Mas eu acho que ele vai optar por mais um volante, Paulinho ou Matheus Carvalho, adiantar um pouquinho o Tietchan e manter a estrutura da frente. Eu acho que é isso que o Diniz vai fazer para esse jogo aí contra o Fluminense. Quero saber a sua opinião. E para finalizar o nosso vídeo, vamos com essa informação aqui do Vene Casagrande, falando sobre detalhes desse contrato aí, né? Dessa cláusula de renovação que o Vasco tem com o Léo Jardim, feita ainda na época da 777, né? Com o diretor executivo Paulo Brax. Vamos lá, ó. Léo Jardim está bem próximo de bater a meta para a renovação automática do contrato. Com a renovação, a multa rescisória será de 40 milhões de euros, 255 milhões. E Jardim terá um aumento salarial bem significativo. Nos últimos meses, o goleiro recebeu propostas do Vasco por uma renovação com vínculo mais longo, mas até o momento não chegou a um acordo. E aí, mais tarde, o Vene veio com essa informação, detalhes, né, sobre essa cláusula. Tá aqui, ó. Sobre a cláusula de renovação automática de Léo Jardim com o Vasco. O contrato firmado entre o clube, na época, gerido pela 777 Partners, Paulo Brax era o dirigente. Com o goleiro que mudou de agente recentemente, tem uma cláusula de renovação automática da seguinte forma: se for titular em 50% dos jogos oficiais do clube no ano de 2025, acontece a renovação automática até 31/12/2026. Nessa renovação, a multa rescisória seria de 40 milhões de euros e teria um aumento salarial bem significativo. Léo Jardim está bem próximo de bater a meta para ativar a cláusula de renovação automática. Chance de bater antes da parada do Super Mundial. Nos últimos meses, o jogador recebeu propostas do Vasco por uma renovação com compromisso mais longo, mas até agora não teve acordo. Dada a informação, agora opinião. Acredito que os representantes de Léo Jardim vão aceitar a renovação automática, mas com alguma venda bem encaminhada para que seja bom para todos os envolvidos, Vasco e jogador. Tá aí, família. Triste, né? Porque não sei como o Vene Casagrande conseguiu essa informação, se foi com alguma fonte dentro do Vasco ou foi, né, com os empresários do Léo Jardim, para ele ter esse feeling aí, né? Eu acho que vai acontecer dessa forma, porque pode ser, né? Pode ser uma possibilidade, porque, né, o Léo Jardim realmente construiu uma identificação com o Vasco e, sei lá, de repente não vai querer sair dessa forma, né, não aceitando aí a cláusula ou criando alguma dificuldade nesse sentido. É uma coisa que está em contrato, então acho que tem que acontecer, não sei, né? Não entendo nada disso, né, na parte jurídica, se os representantes do Léo Jardim, né, podem fazer alguma coisa. Mas é aquilo que eu comentei com vocês, né? Eu acho que tem que aceitar, porque 2023 não jogou, 24 também não jogou, 25 o goleiro titular machucou, Léo Jardim joga 50% das partidas. Não teria a renovação automática? Então, eu acho que isso tem que acontecer também para ajudar o Vasco caso o Léo Jardim possa sair. Sinceramente, não sei, cara, não sei o que vai acontecer, não. Eu acho que o Léo Jardim não fica no Vasco, infelizmente, porque é um grande goleiro, tá adaptado, a torcida confia, tá, sabe, muito confiante, já passou, né, por todo um processo,
já passou por cobrança, a galera cobrando para ele ser barrado, já teve falhas que comprometeram, né, em alguns jogos, lembro contra Goiás, Cruzeiro, entre outros jogos no primeiro turno, né, de 2023, mas foi como eu disse no vídeo da parte da tarde. Do segundo turno de 2023 até agora, não tenho o que falar. Não tenho o que falar, vem, né, vivendo um grande momento, vem fazendo aí, podemos dizer, 2 temporadas e meia, pegando muito, então vamos aguardar. Pelo jeito, eu acho que no ano que vem, dificilmente a gente vai ter Léo Jardim no gol do Vasco. Fui, quero saber a sua opinião.